O lugar específico é um espaço entre arte e educação, em que a missão é aproximar o público dos objetos artísticos e dos artistas, do que é a produção artística contemporânea. E isso acontece sob vários formatos diferentes. Pode ser coisas mais pontuais, coisas mais regulares, coisas dentro do lugar e outras fora do lugar. Também nós desenhamos projetos para entidades parceiras. Mas o foco principal é a mediação cultural e a arte e educação, nesta missão de aproximar as artes das pessoas, desmistificar e, acima de tudo, não tanto uma escola de artes, mas um espaço onde a arte possa entrar naturalmente na vida da pessoa através de uma experimentação, de uma exploração e perceber que existem linguagens que nós não utilizamos tanto, mas que nos podem enriquecer enquanto seres humanos e enquanto corpo que age no espaço e no mundo, e enquanto formas de pensar também. Basicamente é essa a utilização das ferramentas artísticas, ao que os artistas recorrem, principalmente hoje em dia, nesta forma de olhar para o mundo e depois também nas técnicas que se utiliza para o desenvolvimento das pessoas como um todo mais global. E na visão assim lá longe, numa transformação da sociedade num lugar mais tolerante, mais criativo, mais bem resolvido, mais como é que se diz, realizado, porque acredito piamente que se nós tivéssemos um bocadinho de arte por dia, não sabe bem o que lhe fazia, adaptado aqui para este contexto, que não é bem assim. Mas é seguramente algo em que eu acredito piamente, é que a arte realmente transforma, e se for usada no dia a dia, não usada com o sentido de ser algo que vamos usar, mas incorporada, mais assim, que usamos sem pensar, não é? Usamos de forma natural, recorremos a ela de forma natural. Sim, específico aqui é tudo. Então, os eixos de atividade. Nós somos uma entidade ainda bastante recente e a primeira, assim, o início da atividade em pleno foi em setembro de 2019. Tivemos ali 6 meses, tivemos ali uns meses de normalidade e de crescimento, mas éramos um bebé a gatinhar. Por isso, e depois tivemos um ano completamente atípico, por isso tenho alguma dificuldade ainda de falar em eixos assim, tudo muito organizado. O que aconteceu foi uma busca, fiquei sempre, pronto, eu gosto muito de pensar nas coisas, de refletir sobre as coisas e fico a magicar durante muito tempo, e o foco neste momento foi procurar soluções para poder continuar a fazer e poder continuar a levar, aproximar a arte das pessoas, mesmo nas condicionantes onde estávamos. E então o que te posso falar neste momento são de projetos que estão em curso e que são um bocadinho diferentes desses eixos iniciais que eu imaginei e que eu estava a trabalhar entre setembro e março. Porque esses eixos iniciais tinham um bocado a ver com a possibilidade de fazer trabalho dentro do espaço, com propostas nossas que dinamizassem o espaço e que transformassem esse espaço num pequeno centro cultural de bairro, que era um sonho que agora este em particular está um bocadinho em stand-by, porque o espaço não tem condições para acolher muitas pessoas, o que torna depois um pouco inviável algumas atividades, mesmo a nível financeiro ou mesmo a nível de público. Não vale a pena estar aqui a ter imensa produção para depois estarem 6 pessoas a ver. Não é rentável a vários níveis, não é? Principalmente pelo trabalho que tem, e depois nós queremos é chegar às pessoas, se estamos limitados para chegar. Então o espaço em si, toda essa dinâmica de espaço cultural de bairro, tem estado um bocadinho a marinar. Mas isso, que podia ter sido a morte do artista, ou a morte aqui deste lugar, acabou por ser uma oportunidade muito grande para alargar o espaço para fora de portas, com projetos que estão a acontecer fora deste espaço físico. E agora, se calhar, não estou a responder à tua pergunta. Não, estás todo. Que estes eixos que estás a falar acaba por ser com um dos projetos, tem muito a ver com dar espaço aos artistas e criar a oportunidade para os artistas poderem continuar a criar e a trabalhar.
ao mesmo tempo que estou a levar e a aproximar a arte das pessoas. Então, dos eixos tem sido esse. Outro é dinamizar espaços que agora também estão um bocadinho pouco dinamizados, como nomeadamente uma galeria de arte, onde vamos fazer atividades no verão, que é a Galeria Monumental, que tem tido também, como todos os espaços culturais, mas uma galeria que é a galeria só por si, tem visto o número de visitantes bastante reduzido, e então também é uma forma de juntar esforços e dinamizar outros espaços, por exemplo. Olha, na verdade, esse projeto foi vital para o lugar específico. Foi ali em março, quando começou, ao fim do mês, estarmos fechados em casa, houve pessoas que rapidamente encontraram aqui focos, nichos de atuação, e uma das coisas que ficou em grande exponencial foi o delivery, né? Era tudo ia à casa, já estava a começar, mas houve aqui um boom enorme, e eu fiquei a pensar sempre, isto também era ótimo, era levarmos cultura à casa das pessoas, porque não, em delivery também, vamos levar. Isto até surgiu, a primeira ideia não era muito nobre, era ou mais ou menos, tornou-se mais nobre agora que a vejo em prática. Acho que na altura o embrião não era assim tão nobre, era mais procura de encontrar uma solução para as crianças que estavam a ter aniversários e que não podiam ter festas, não podiam ter nada. Ainda pensei, vou tentar contratar umas pessoas do parkour para fazer alguma coisa à porta da casa dos miúdos. Os miúdos estão à janela a ver e há uma atuação, um skate, uma coisa, alguém que fosse assim, de alguma maneira estava a incentivar essa atividade, e por outro lado estava aqui a levar algum ânimo, não é? Naquela altura em que estávamos no marasmo total, não sabíamos quanto tempo é que isto nos ia... Ainda não sabemos bem, mas pronto, naquela altura era assim. E surgiu o Fundo de Emergência Social da Câmara Municipal para a Cultura, e quando apareceu essa hipótese, pensei em transformar esta ideia em algo maior e algo mais nobre, que não fosse só um serviço para a festa de anos, não é? E então surgiu a palavra parapeito na cabeça, com um duplo sentido. Parapeito era a possibilidade das pessoas verem do seu parapeito. Parapeito, na definição, é um espaço que nos divide de outro e que de alguma maneira nos protege, não é? Essa divisória é assim. Até acho que a origem vem das trincheiras, das guerras, um parapeito que se formava entre um espaço protegido e outro que não estava. E, por outro lado, há aqui, em termos artísticos, uma alteração da plateia. Passava a ser uma plateia vertical, normalmente o público estaria mais alto do que o artista, o que é uma subversão dos espaços convencionais, em que o artista está no palco e a plateia está em baixo. Então acho que em termos criativos isso também podia trazer um desafio engraçado. Tem essa componente, e depois tem a possibilidade, era pensar a possibilidade de criar oportunidades de continuarmos então a fazer produções artísticas, e por outro lado levar um mimo, porque são atuações pequeninas, de máximo meia hora, a pessoas que estão em situação de reclusão, porque nós estivemos confinados, mas houve pessoas que ficaram realmente presas no seu lugar, quer sejam os idosos em lar, quer seja as crianças ou adolescentes em casas de acolhimento, quer seja as pessoas que estavam internadas em hospitais, não podiam receber visitas. Pronto, nós somos muito privilegiados, passámos mal ainda assim, houve pessoas que passaram muito, muito mal e tiveram privadas de muitas coisas vitais. E então é esse mimo de levar para o peito, então é a brincadeira do parapeito e do para o peito, e é isso que temos estado a fazer. O Fundo de Emergência Social da Câmara Municipal deu-nos o dinheiro que permitiu fazer 34 apresentações. Na primeira edição dividi em 2 edições, a primeira aconteceu em novembro, dezembro. Eu queria ter começado mais cedo, até por novembro, dezembro o tempo já não ajudou, até agora estamos ainda a ter que fazer 2 atuações que ficaram pendentes por causa do tempo da primeira edição. Comecei a trabalhar ali em julho, ninguém dava feedback, era o início, acho que foi também o início as pessoas já queriam era largar os papéis para ir de férias, por favor, um pouco de liberdade nessa altura. Em setembro voltei a entrar em contacto com as pessoas e só aí comecei a ter algumas respostas. E surpreendentemente, quem é que nos respondeu e acolheu nessa altura? Eu digo surpreendentemente porque era a altura em que estávamos a começar, ou não sei se assim, ou se assim, não é? O pico ascendente da pandemia. E quem nos acolheu foi o Hospital Santa Maria, que está que é o centro junto com o Polivalente, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e o IPO,
e a Casa Acreditar. Foram os 4 sítios. Na Casa Acreditar foi mágico, porque aquelas famílias estão ali fechadas, e normalmente em tempos normais têm vários voluntários que vão fazer atividades e que de alguma maneira permitem que as pessoas se abstraiam um pouco daquela realidade tão dura. E nesta altura ficaram desde março sem ninguém lá entrar. Nós entramos lá em dezembro e fomos os primeiros a entrar. Foi assim uma... Eu na verdade não entrei porque não precisava de entrar. As apresentações estão feitas para ser tecnicamente o mais simples possível. Então foi a artista, foi a Telma Pereira que lá foi, com uma criação que ela fez, que era um concerto baseado em histórias que andou a recolher aqui dos vizinhos. E ela entrou com o seu material e eu fiquei a ver da janela, eu fiquei no parapeito, alguns doentes também estavam nas suas janelas, a ver do escritório assim a espreitar e foi a chorar do princípio ao fim. Foram 45 minutos ali em que estava, porque foi toda uma emoção, as pessoas também emocionadas, tudo comovido, e ali uma bolha de magia no meio de uma altura em que estava mesmo difícil de rebentar a bolha em que nós estávamos. Houve pessoas, por exemplo, no Hospital de Santa Maria, que viram o concerto de costas, porque eu ia chamar, no Hospital de Santa Maria e no Polido Valente nós estávamos no jardim, então não havia é o único sítio onde dá um bocadinho de abertura para o público, porque estas atuações são feitas para ir dentro dos sítios, para aquele público específico, nem divulgamos as datas e tudo mais, vamos divulgando o trabalho, porque eu gostava também muito de continuar a poder fazer, estou a perceber que ele tem mesmo impacto. Vamos divulgando também o que estamos a fazer, mas não com a intenção de chamar público, até porque não podemos criar ajuntamentos, não é isso, e não estamos a trabalhar para números, estamos a trabalhar mesmo para pessoas específicas. E ali é um bocadinho diferente, porque estávamos no jardim, ali à frente do sítio onde as pessoas estavam ou à espera de ser atendidas, ou à espera de ir visitar alguém, ou à espera de algum exame, ou à espera de uma consulta, ou à espera para a marcação, estavam ali com uma angústia enorme, porque sentia-se angústia e receios e tudo mais. Então as pessoas, eu ia lá, olha, vamos ter agora aqui, está à espera de uma consulta, temos aqui uma iniciativa que talvez ajude a passar o tempo, se quiser vir, já normalmente atuações de rua, não é? Espetáculos de rua têm mais variedíssimas reações das pessoas. Mas nesta altura era mesmo difícil de rebentar, aproximava-me, as pessoas fugiam ou sentiam-se assim, tipo, arte agora, o que é isso? O que é que tu vens agora aqui fazer? Eu estou tão preocupada. E então algumas pessoas lá vinham, começavam a ouvir, vinham e muitas pessoas ficavam de costas, que para mim me impressionava bastante. Eu até quero participar, mas eu estou em defesa. A linguagem corporal era toda de defesa máxima, alerta máximo, defesa principal. Mas aquilo ficava. Desta vez estamos com muito mais parceiros, também estamos numa altura diferente, também está calor e também permite fazer ao ar livre, que é o que temos maioritariamente feito, e já tivemos num centro de acolhimento de adolescentes, da Fundação António Luís Oliveira, que tem um pátio, então eles também tiveram uns cá fora, outros da janela a ver. Os próprios vizinhos, eles não ocupam o prédio todo, então há uns vizinhos que também vieram assistir, foi também muito emocionante. Foi uma oportunidade para alguns dos jovens trazerem a família dentro da casa, porque alguns têm contacto com a família, e assim residual, mas foi emocionante permitir essa partilha e sentirem-se especiais e importantes também para o resto dos vizinhos e do que ali está, que às vezes a relação não é super simples. E outro sítio onde fomos foi o Júlio de Matos, estivemos dentro de 2 serviços, no jardim eles também têm uns pátios, e foi, olha Pedro, foi transformador, nem sei bem dizer, só pensar que aquelas pessoas estão ali porque têm problemas de saúde mental, mas há um lado que tem a ver com a sociedade não ter respostas para pessoas que estão fora da norma, não é? E então, como não existe, se calhar, uma família que os consiga ter meios para acolher e para lhes dar condições, como socialmente não temos também o que fazer com essas pessoas, existem respostas, como por exemplo o hospital e outros locais, onde essas pessoas, muitas delas ficam a residir. E algumas delas tinham até alguma autonomia, iam passear. Se nós andarmos ali na Avenida do Brasil ou ali naquela zona, às vezes conseguimos identificar. Sendo que
que a fronteira é muito, muito ténue, não é? De quem é que lá está dentro ou quem é que não está e devia estar, ou não sei se algum de nós algum dia vai lá parar, porque ninguém está livre disso. E foi assim muito marcante para mim perceber que aquelas pessoas estiveram desde março completamente fechadas. Mesmo quem tem autonomia, porque mais uma vez não havia recursos humanos e não havia recursos para lhes permitir condições de liberdade dentro do que é tudo isto, do que foi tudo isto, ou que está a ser tudo isto. E então, olha, num dos serviços eu fui lá fazer uma visita técnica, os meus não sabiam que eu era, nem tinham nada que saber, mas a emoção foi, entrei lá e a primeira coisa que um senhor, o Carlos, um senhor que ficou meu amigo, um rapaz, que ficou meu amigo, a primeira coisa que disse foi: tu sabes que dia 24 nós vamos ter uma surpresa. E eu, 24 é uma surpresa, eu não estou a acreditar, eu sei, por acaso sei, sério, é o quê? E elas, vêm cá, umas pessoas, vêm cá, vêm-nos dar uma coisa. E é tão pequenino, e é tão importante, e são tão esquecidos. Olha, foi muito emocionante, foi outra vez uma choradeira do princípio ao fim, mas acima de tudo não é a choradeira que é importante, obviamente, o que é importante mesmo é perceber que nós podemos mesmo fazer uma diferença, e às vezes a diferença é minúscula. Ou seja, a ação, a diferença, o impacto da diferença é muito grande, mas a ação pode ser minúscula, a ação que provoca essa diferença. E então fomos lá, depois com a surpresa, dia 24, e a alegria daquelas pessoas que tem a ver com o objeto artístico que lá levámos, obviamente, era música, e a música tem, não é, umas ondas que entram por ali fora e que transformam, mas eu acho que também muito pela vida, eles estavam finalmente a viver, né? A viver emoções e a viver, estiveram todos juntos a ver a apresentação, dançaram, bateram palmas. No meio ou no fim havia umas pessoas que se inspiraram e começavam a declamar poemas que sabiam de cor ou coisas que eles próprios criavam, outros a cantar e a dançar e queriam partilhar connosco, era uma coisa de partilha, olha, incrível. E uma das situações foi esse Carlos. Eu às tantas comecei a chorar, mas também para mim é fácil. Acontece-me com regularidade e comovi-me mesmo de ver um deles, o tal Carlos, muito feliz. E ele olha para mim: Susana, estás a chorar? Tu não estás a chorar? Tu não podes chorar porque senão eu vou chorar também. Começa-me a abraçar e pensar assim: não, isto não está a acontecer. Não, Carlos, eu não sou importante aqui. Tu não percas isto para me consolar, era o que faltava. Por favor, vive, eu estou assim porque eu estou feliz de te ver feliz. E depois, essa foi uma coisa que me tocou muito, a empatia daquela pessoa e dentro do que é, eles diziam: estamos fechados aqui há 2 anos, não nos deixam sair. Ainda não é bem 2 anos, mas eles devem sentir aquilo como 10 anos, não é? Foi relatada até pelo enfermeiro-chefe que algumas pessoas talvez não voltem a conseguir sair, porque ficaram, a autonomia que tinham, não é? Porque isto de construir demora-se muito e para destruir é um instantinho. Em várias áreas isso acontece, na saúde mental e no desenvolvimento das pessoas acontece bastante. E eu saber isso e saber o retrocesso todo que aconteceu na vida daquelas pessoas e que elas estiveram ali mesmo fechadas, e algumas a dizer: eu tenho saudades da minha irmã, não sei bem se percebem a totalidade do porquê de não vir e de se entendem, isso até lhes faz sentido, porque até podem entender e não fazer sentido nenhum. Essa foi muito importante. E outro foi uma das pessoas, um senhor também, o rapaz, não consigo definir a idade, muito medicado, a babar, teve o tempo inteiro a ver o espetáculo assim. E a certa altura, assim, fazia assim uns olhares, e a certa altura no cenário do espetáculo havia 3 cadeiras que os artistas usavam, principalmente no início, depois ficavam vazias, e ele lá encontrou um timing onde de repente se levanta e vai a direita e senta-se numa das cadeiras que estava no palco, que não havia um palco, mas lá na zona da apresentação. Os enfermeiros logo: ele está ali, dizem: não, olha, não se preocupe, mesmo, nós estamos mesmo preparados, nós viemos aqui despidos de qualquer expectativa, estamos aqui para fazer para eles e para lidar com as reações que tiverem que acontecer, porque sabemos onde é que estamos e é para eles que isto acontece, não é falácia, é mesmo verdade. E ele ficou o resto do tempo lá sentado. Os artistas com uma sensibilidade eram os LAP, era o coletivo que é a Laboratório de Artes Performativas, é o Gustavo, a Miriam e a Júlia, que fizeram uma criação. O projeto tinha já contemplado a possibilidade de termos adaptações, espetáculos já feitos ou criações,
utilizando aqui o espaço do lugar específico para ensaiar e para a produção, a nossa produção também para poder ajudar os projetos a crescer. E depois, no fim, quando acabou, eu fui perguntar então, alguns então, gostaram ou o que é que sentiram? E esse rapaz, que se levantou e que parecia estar alienado, não é? Parecia que estava no mundo dele, de repente ele vira-se e diz: eu gostei muito. E agarra-me assim e diz assim: e eu participei. E eu penso assim: quem é que está alienado aqui? Quem é que está alienado aqui? Quem é que está... Nada. Aquilo foi cirúrgico, ele estava lá no mundo dele, ele encontrou um lugar, um momento, teve, e eu participei. Eu penso assim: pronto, a missão está cumprida, agora é só continuar a fazê-la. E fomos a uma escola, que também altamente surpreendente, foi o agrupamento de escolas de Nuno Gonçalves, que quando me mandei para lá a proposta achei que podia ser bem recebida, mas eventualmente com muitas condicionantes. E a resposta foi: as crianças estão a precisar, já nem temos adjetivos, já nem temos como qualificar a necessidade de acesso à cultura e de experimentar a emoção e de estar juntos, não é? E tendo que é as regras, nós cumprimos-las, estamos ao ar livre sempre, uns estão a ver da janela, outros estão a ver coisas, outros estão afastados. As coisas são curtas, de 20 a 20 minutos, por isso nem temos o tempo de se instalar, não deixamos que ele se instale em lado nenhum, não há tempo para isso, senhor vírus, ou seja o que for, vá-se lá embora daqui, que nós não sentamos reais, é rápido e vamos embora. E foi incrível. Esse foi outro espetáculo que era de circo, que é do Circo Caótico, tem assim uma espécie de uma arena, é um circo onde ele está, e é uma dupla, o Daniel e a Mafalda entra e faz assim 2 voltas, começa sozinha e de repente faz um movimento, olha, digo-te, mas um movimento que não necessitava de anos de estudo, um movimento, como outros depois mais tarde que eles fizeram mais complexos, mas fez para aí um pino assim, pronto. A loucura, Pedro, a loucura. Parecia que estavam a ver a coisa mais incrível do planeta, tipo mortal 10, triplo mortal encarpado com não sei o quê e à retaguarda e sei lá o quê, não, tal era a emoção, eu acho que só a emoção de estar ali, sabe? Só a emoção de repente vem alguém da escola, em 2 anos não tivemos nada a acontecer nas escolas, né? Pelo menos 1 ano e meio, 2 anos letivos, estou a falar dos anos letivos. Começa agora a haver uma corrida contra o tempo, hoje é o dia da criança, ainda por cima, e eu adoro a coincidência de estarmos aqui a falar. E então também foi muito emocionante e vamos ao agrupamento todo levar essas pequenas apresentações. Vamos outra vez à Casa Acreditar, vamos a um centro de apoio comunitário do Instituto de Apoio à Criança, vamos a 2 centros de dia da Santa Casa da Misericórdia e vamos à Casa Acreditar, ao Hospital Polivalente e ao Santa Maria também. Por isso é muito bom que esses parceiros iniciais nos quisessem manter e agora alargámos assim. Estou muito feliz de estar a fazer isto, estou mesmo muito feliz. Olha, então esta ideia surgiu exatamente por causa do contexto da pandemia e por ver exacerbadas necessidades que já existiam, porque na verdade o acesso à cultura precisa de atenção, não é? A vários níveis, a produção cultural e a possibilidade de criação precisa de atenção, tudo isso nós já sabíamos e andávamos a viver, muitas vezes a fazer malabarismos, não é? No setor cultural. Malabarismos a vários níveis, ou porque falta espaço, ou porque faltam condições, ou porque falta condições financeiras, recursos humanos, pronto, várias coisas. Não é? As pessoas acumulam funções umas atrás das outras para para conseguirem fazer aquilo que acreditam, e muitas vezes por amor e por deslumbre e também pelo prazer que dá a fazer. Não é? E foi um bocado por aí, por ver exacerbadas essas necessidades. Mas o que me apercebo é que isto faz sentido de continuar a fazer por uma razão que já vem um bocadinho ao encontro do que é a missão do lugar específico que eu te falei, assim, um bocadinho que foi pensada antes deste contexto, não é? Que era sentir que a arte contemporânea está maioritariamente muito longe das pessoas, das pessoas comuns, que não estão dentro comuns, sendo que os artistas também são pessoas comuns, mas mais afastadas da arte contemporânea do seu dia-a-dia.
E o que para mim é muito curioso, porque nunca a arte contemporânea esteve tão perto, ou teve vontade de estar tão próximo das pessoas. Nunca a arte, não é a arte contemporânea, nunca a arte teve uma vontade de estar tão próxima das pessoas, quer seja a nível dos temas, quer seja a nível até dos perfis dos próprios artistas, que são multifacetados e que trabalham no banco, se for preciso, e depois são artistas e andam aqui no meio, não é? Connosco. Os materiais, os temas, tudo isso é muito próximo, mas há um afastamento ao mesmo tempo. Podemos, ter outra conversa toda gigante sobre isso e não acabar de falar sobre isso também. Deixa eu só beber água. E o que eu me apercebo, porque estive dentro destas instituições e isto abriu também muito o horizonte, nós temos uma coisa, é que nós gostamos de voltar. Não fizemos apresentações únicas, vamos 2 vezes ao mesmo sítio pelo menos, o que é bom para permitir esta arte na comunidade, esta intervenção das artes na comunidade, onde entramos pontualmente, mexe tudo e depois sai, é algo que me deixa aqui várias vezes, já questionei muito e questiono muito sobre o impacto positivo e negativo que isso possa trazer, não é? Quando vem uma coisa muito fora, agita e depois sai de uma forma muito pontual, deixa coisas boas e às vezes deixa vazios muito grandes. Pronto, então gostava muito de criar aqui relações um pouco mais duradouras e tenho tido conversas com, por exemplo, nesse centro de acolhimento, nesse casa-lar de acolhimento de jovens, o que a diretora me dizia era que, olha, é muito fácil para mim levá-los ao Arraial, não sei o quê, é uma festa qualquer, o Arraial Popular, ou das festas populares, ou assim. Mas quando eu digo, vamos ao museu, ou vamos a um espetáculo, ou por muito espetacular que seja, é sempre, espetáculo, museu, isso não é para nós, ou isso não... Então penso, quando lá fomos, quando o Parapeito lá foi, e já vai voltar, tive conversas com os jovens em que eles, de repente, pelo facto de estar ali muito próximos, tivemos uma conversa a seguir, nós fizemos uma proposta de mediação também, em que eles, inspirados no espetáculo, nos falassem sobre o perigo, porque aquele espetáculo são acrobatas e eles estão ali sempre no limiar do perigo. Escolhi aquele espetáculo para ali, muito também porque me fez pensar na vida daqueles adolescentes que estiveram sempre no limiar do abandono e do perigo e da rejeição e outra vez um bocadinho à margem do que é este percurso mais normalizado que nós temos. E então eles, no final, a reação foi de surpresa, foi de orgulho, foi também de orgulho por estarmos ali na casa deles, foi de pertença, foi de essa surpresa de estar ali tão próximo, e eu quero acreditar que ficou uma mini semente, que não é outra vez, voltando atrás, não é por uma atuação pontual, isto agora tinha que ser água mole, em pedra dura, ir lá com gotinhas, umas a umas, e criar aqui esta vontade de voltar, porque o que ambiciona outra vez como missão é que seja natural qualquer pessoa gostar de ir ver uma exposição, um espetáculo, um concerto, seja ele mais alternativo, mais experimental, mais comercial, e depois também incorporar isso não só como consumidor ou fruidor, apreciador, mas como uma ferramenta que o nosso corpo permite usar, que é uma coisa que, outra das missões que eu gostava que o lugar específico, em que eu gostava que o lugar específico da maneira operasse, também é uma missão pequenina, é uma visão, não sei bem, que é a alteração da educação, né, dos paradigmas da educação e do sistema educativo que nós temos cá, em que as artes tivessem um papel muito mais preponderante, não como adereço e acessório, como, por exemplo, neste caso agora nós estamos a levar um espetáculo, é um bocadinho assim mais nesta ideia de usufruir, não é? Eles são os artistas e os miúdos são o público, embora também estejamos a lançar propostas de trabalhar sobre os espetáculos que estão a ir às escolas, mas ainda assim eles estão a ser o público. O que eu acredito é que a arte contemporânea e as ferramentas do processo criativo e as ferramentas que os artistas utilizam, quer seja as linguagens, quer seja técnicas mesmo, são potenciadoras do desenvolvimento da pessoa como um todo. Por exemplo,
Nós estamos aqui a ter esta conversa, podíamos estar a dançar, não era? E podia ser uma maneira de... Mas não sou bailarina, nem se calhar tu és bailarino, mas a dança, se nós estivermos à vontade com ela e se conseguirmos desconstruir aquilo que ao longo de anos nos ensinam, ou nos dizem, que é não sabes dançar muito bem. E tu não sabes, não tens coordenação e tu metes na cabeça que não sabes. E isso é só para alguns e não é para todos. E o teu corpo, que sabe dançar, que se mexe de uma determinada maneira, ou que pode fazê-lo, tem esse potencial, começa a mirrar, não é? Começa a ficar atrofiado, e isso fica assim atrofiado e tu metes na gaveta, metes no saco, ou metes lá atrás, não sei onde é que metes, não deixas de usar. A dança é uma, mas o desenho. Por exemplo, eu também olho para os meus desenhos, eu não aprecio imenso os meus desenhos. Mas eu faço desenhos muitas vezes para pensar. E não tenho qualquer tipo de ambição de ser professora de desenho, embora eu faça atividades em que o desenho é uma das ferramentas. Aquilo que estamos aqui e que o lugar específico não é tanto uma escola de artes, mas é um lugar onde a arte pode entrar, não como esse sítio só para alguns, mas sim como um lugar onde nós cabemos, todos, onde não existe um certo e um errado, onde é permitida a negociação, o espírito crítico, a colaboração, o desenvolvimento partilhado, a construção de pensamento em conjunto e ferramentas que a escola vai perdendo, nos vai fazendo desusar, não sei, entrar em desuso. Porque se não pintamos de acordo com a realidade, se não desenhamos de acordo com a realidade, não somos bons a desenhar e então é mais um membro que se atrofia. Quando podia ser uma forma de expressão, uma forma de organização do pensamento, uma forma de concentração, uma forma de começar o dia, de acabar, de tirar o stress. Agora até há umas mandalas para pintar e não sei o quê, mas nós nem precisamos de comprar livros, nós podemos usar o desenho desde que não haja um medo instalado de o usar, porque medo da falha, de não estar bem, de não... Então essa é um bocado essa missão de tirar o erro da escola. Não tirar o erro, nós não temos que tirar o erro, nós temos é que permitir que ele esteja. Ele tirado já está ele, tem que reformular isto tudo. Não é de todo tirar o erro, é aceitar que ele faz parte do processo de aprendizagem e valorizá-lo também. E não andar o tempo inteiro a dizer está errado, então vamos aniquilá-lo. Tirado está ele. Nós queremos pôr o erro. Alterar o espaço da escola. Porque é que temos que estar sempre com as mesas assim? Porque é que não havemos de estudar debaixo da mesa? Porque é que não havemos de usar a mesa para fazer um palco de vez em quando e subir para cima dela? E porque é que não tiramos as mesas? Porque é que não fazemos esculturas com as mesas? E de repente a sala de aula transforma-se num processo de criação, de aprendizagem vivo, em que o corpo está todo a mexer e eu, por exemplo, quando tenho que fazer quando tenho que criar qualquer coisa, há alturas em que eu estou aqui ao computador e depois tenho que me levantar e tenho que sair e tenho que andar e tenho que estou bloqueada e o corpo precisa de desbloquear e é quase assim que acontece, quando começo a mexer e vou arrumar qualquer coisa e volto, de repente, agora já está melhor. E isso é algo que a escola, por exemplo, não permite, não é? As crianças têm que estar... Ou algumas escolas, alguns professores pontualmente permitem, há muitos professores muito bons, sou a maior defensora do que o professor devia ser a profissão que está lá no topo, ou uma das, são vários os importantes, no topo da importância e da valorização, são quem semeia o futuro, não é? Ou quem ajuda a semear o futuro. E há muitos que são muito bons, mas há muitos que são cilindrados por um sistema muito pesado, que é um cilindro que anda e avança, e que, maioritariamente, eu penso que hoje em dia temos estado a caminhar para um lugar onde, dentro da escola, parece que a educação é uma ervilha pequenina. A educação sendo entendida como a relação entre pessoas, não é? Onde existe depois aprendizagens lá no meio, mas muito esta ideia de relação, porque os conteúdos são de tal maneira gigantes e pesados e que se fica ali numa transmissão de informação, quando podia haver muito mais, não é? Podia haver mais partilha, mais troca, mais criação de informação e não só... até porque hoje em dia, imagina, nós nunca vivemos numa era onde houvesse informação tão disponível, à mão de semear. Por isso, se calhar, era importante pensar que transmitir informação não é agora o mais importante ou o mais fundamental, como há não sei quantos anos atrás, onde a informação não chegava. Principalmente
eu em minha casa, vou repetir, sou uma privilegiada, e em minha casa tínhamos enciclopédias e tínhamos uma data de coisas, depois até começou a haver computadores e internet. Mas mesmo não tendo computadores e internet, tinha acesso a um monte de informação ali muito disponível. Não era assim, seguramente na maior parte das casas, algumas por opção e outras por impossibilidade. E hoje em dia não, hoje em dia em qualquer sítio tu acedes, Google diz aí sei lá o quê, ou publicidades agora, há pessoas que não precisam, mas quer seja o motor por onde vais pesquisar, eu acho que agora o que é mesmo fundamental é ensinar o que está atrás da informação, não é? Os mecanismos o espírito crítico é fundamental, que eu vejo altamente adormecido, não sei se tens reparado também, está mesmo adormecido. Nós olharmos para o que nos chega e conseguirmos distanciar-nos um bocadinho, pensar sobre isso e depois criar a nossa própria opinião, que seja fruto de várias informações e construímos-las depois. E não só, uma informação, igual papaguear a informação para ali, agora, outra informação, já estou todo perdido, mas papaguei outra vez, não é? Nós temos que saber filtrar a informação, saber pesquisar, saber ir à procura, saber distanciar-nos dela para criar um nosso entendimento, partilhar, aproveitar essas informações para construir novas maneiras de ver as coisas, de criar coisas, de mexer-nos como um todo e de criar relações e tecidos sociais que nos permitam ficar fortes para o mundo como ele é, não é? Que não está nada fácil de lidar. E custa-me um bocado ver a escola ainda um depositório de informação, transmissão de informação, que depois vai ser classificada de certa ou errada. Vejo pessoas numa ânsia brutal de passar essa informação ou numa ânsia brutal de a adquirir e de a memorizar, e depois nós sabemos que grande parte daquilo que nós ouvimos falar ali nunca mais acedemos a ela, e depois precisamos de uma data de ferramentas que eram fundamentais, sei lá, coisas tão pouco poéticas como o orçamento familiar ou como entregar o eu tirei um curso superior, não tenho percurso académico, não é esse o que me move, se calhar também por causa destas reflexões. Gosto muito de aprender e sou muito autodidata e faço várias formações, mas não nessa coisa da busca dos diplomas ou assim. Não tenho mesmo essa. E ainda bem, porque há pessoas que têm e que o espaço seja para essas pessoas que querem e muitas vezes às vezes não conseguem nem aceder às bolsas, nem ter possibilidade de o fazer. Agora também já foi com a cabeça para outro sítio, isto é muito fácil, isto específico, só mesmo o nome, porque depois é todo um mundo de coisas, mas estava a dizer que era importante nós darmos ferramentas de atuação no mundo, não é? de conseguir atuar no mundo e não tanto esta transmissão dessa informação. Estava a falar do curso superior, porquê? Porque me sinto muitas vezes uma analfabeta perante formulários. Não sei preencher, não percebo nada da linguagem, do monte de jargões, das finanças, dos advogados, das leituras. Por exemplo, quando vê os regulamentos de alguns fundos, onde é que estão estas palavras? O que é que essa pessoa nunca me ensinaste a falar? E da interpretação daquilo tudo, e isso são coisas que nós devíamos estar mais preparados e não há espaço para isso. Como outras linguagens que não são nada formais e que têm a ver com as emoções, têm a ver com as relações, têm a ver com... Esta altura podia ter sido um ótimo momento de aprendizagem, desde a história. Nós podíamos ter feito nas escolas trabalhos sobre a comparação com outras catástrofes que existiram, desde as gripes espanholas a outras coisas muito semelhantes, como outras tantas não semelhantes, e ter posto as crianças a pensar em soluções de futuro, por exemplo, ter posto as crianças a pensar em coisas práticas e úteis para que a sociedade do futuro não seja apanhada assim de surpresa como estamos a ser. E se nós pensarmos, a nossa geração, estou-me a pôr aqui porque acho que estamos mais ou menos dentro da mesma geração, tivemos sorte, né? Não vivemos nenhuma guerra. Aqui em Portugal, pelo menos nós, a nossa maior guerra foi a desilusão constante, não é? Tudo aquilo que nos disseram que ia ser tão bom, a Europa, isto é tudo espetacular, isto é sempre a crescer, e não foi. Foi sempre a decair em termos de precariedade e de sempre mais frágil. Mas em termos de saúde, em termos
de paz, estivemos sempre muito bem. Esta foi a primeira crise, eu já nasci depois do 25 de Abril, não é? Então, foi a primeira crise que vivi, pronto, tivemos a financeira, mas assim, com esta dimensão, foi. E podia ter sido uma oportunidade muito grande de, em vez de deixar feridas abertas e se calhar mal saradas, ainda vamos a tempo de pegar nessas feridas que estão aí abertas por todo lado, eu só vejo é feridas abertas, e de, quando as formos suturarmos daquela maneira que às vezes fica mais forte do que era, né? Não sei se é quando se parte um osso, nunca parti, mas tenho esta ideia na cabeça de que já ter ouvido falar que às vezes fica mais forte porque partiu e aquilo se sedimenta lá de uma maneira qualquer, os tecidos e as coisas, que fica mais forte. Então podíamos aproveitar isso para... Mas para isso era preciso ter uma visão de longo prazo, ter aqui um investimento a longo prazo, de pensar que não é só construir a escola de novo e ela ficar com bom aspecto, é o que ela está lá dentro, que vai dar frutos não amanhã ou não hoje, quando foi cortar a fita da inauguração, mas daqui a muitos anos, quando tivermos aqui pessoas mais capazes de viver no mundo, com o corpo inteiro e não só com uma cabeça que sabe informação e com duas mãos que conseguem fazer algumas coisas que sejam no computador ou assim, não é? Uma coisa mais... que tu consigas falar várias línguas e linguagens. Ai, que difícil, Pedro. Eu tenho imensa dificuldade em escolher. Tenho imensa dificuldade em escolher. E quando é assim, tu disseste assim, o teu artista preferido, o teu livro preferido, o teu... não sei. Um desejo para as artes. Eu gostava que fossem também mais valorizadas, mas valorizadas no que é o valor intrínseco que têm de transformar a sociedade, transformar as pessoas, e que para isso era preciso que tivessem as condições necessárias para serem realizadas. E essas condições passam muito, eu acho, por essa valorização, não é? Tu, por exemplo, custa-me um bocado, às vezes, perceber que algumas pessoas se endividam muito para ter um iPhone, ou mais uma publicidade desnecessária, mas para ter um gadget qualquer, né, que aparece na televisão e que nós temos que ter. E que, quando questionadas de vamos ver aquele espetáculo de teatro, 20 euros no bilhete, se não for aquele artista que também aparece aí em todo lado e que até ficas tu muito mais valorizado porque fui ver aquele não sei quê e ficas tipo o cromo na tua caderneta, se for um artista assim menos tcharã, tu, se calhar, tu não sei, mas muitas pessoas vão questionar e dizer que é caríssimo e não dão esse valor. E é desse tipo de valor que estou a falar, é que tu vejas a arte como um investimento em ti próprio e um investimento na sociedade, porque é algo que vai acrescentar, ainda que não gostes, nem só do bem, é que muitas vezes até é do mal, não é? Das situações desconfortáveis que te cresce, que é na relação nessas situações que cresce. Mas que te apercebas, que as pessoas se apercebam do investimento que é para si, para o seu desenvolvimento pessoal, como pessoa e como cidadão e como ser do mundo, o acesso às artes e como é que ele pode ser, às artes e à cultura, não é? Como é que ele pode ser. E para isso, então, eu acho que a educação é fundamental. É fundamental que haja uma educação para a cultura, não é? Uma educação em prol da cultura e que integra assim, e que não há festa... Cultura, arte é festas, isto vem animar e agora estamos aqui com tanta falta porque nós queríamos era animação, mas não é só animação, é mais, é essa ideia de investimento, e não estou a falar de investimento financeiro, estou a falar de investimento de criação, de desenvolvimento, de superação até, não é? De ascensão nessa pirâmide do que é que são os valores da humanidade. Susana, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Falei.